E eu já recebo aqui nos nossos estúdios o Dr. Anis Mitri, ele que é da Santa Casa Chavantes, e ele vem para falar um pouquinho sobre o trabalho da Santa Casa Chavantes, o que era a saúde aqui no nosso município, o que é a saúde hoje no nosso município após a chegada da OAS. E eu queria começar primeiramente agradecendo a sua participação, seja bem-vindo ao nosso programa, e para você explicar a diferença entre uma gestão de saúde feita pela Secretaria Municipal de Saúde e feito pela OAS. O que muda de uma para outra? Como que é esse gerenciamento? Joel, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês hoje, né, no programa Bronca Livre, um programa tão importante, tão reconhecido aqui no município de Vilhena e que traz pautas bem populares e bem importantes, né, para a população aí que tanto precisa, não só do atendimento de saúde, como o atendimento público diverso, né. Poucas cidades têm a chance de ter um programa assim tão ativo na questão de fiscalização e de cobrança, e eu acho isso muito importante e muito positivo. Falando um pouquinho, né, sobre a gestão de OS e gestão da saúde, o que a OS faz, né, uma entidade filantrópica do terceiro setor, que somos nós? A gente auxilia o gestor público, aí no caso o secretário público de saúde, o secretário municipal, o secretário de Estado, o prefeito, a focar no que realmente importa. O que importa para eles? A criação de políticas públicas de saúde, né? Então ele sai um pouquinho o secretário ele sai um pouquinho da questão operacional. O que é a questão operacional? Ter que lidar com o médico, avaliar o atendimento, ficar contratando mão de obra ou direcionando a equipe. Ele sai um pouquinho disso e ele passa a fazer a gestão da saúde pública como um todo, né? Então ele começa a poder ampliar serviços, a abrir novas unidades, a ampliar o atendimento, isso tudo com base na nossa mão de obra, na nossa operacionalização. Além disso, quando a gente vai implementar um novo serviço e comprar novos equipamentos ou tudo que a gente faz de contratação, a gente tem muito mais flexibilidade do que o gestor público, né? Porque o gestor público tudo tem que licitar. E muitas vezes, até, não sei se vocês acompanharam a licitação nossa, uma licitação que às vezes é para durar 3 meses, acaba levando 1 ano, né? E esse 1 ano, muitas vezes a população sofre, porque falta determinado remédio, determinado profissional. Além disso, o profissional também, o secretário de saúde, ele tem um limite de contratação, ele tem um limite de folha que ele pode contratar. Acima disso, ele entra na lei de responsabilidade fiscal e ele é impedido de contratar, né? Então, nós não entramos nesse índice de folha. Então, as nossas contratações, e eu estava até fazendo uma retrospectiva hoje de manhã lá no Hospital Regional, o Hospital Regional passou de 250 contratados para 550. Então, praticamente dobrou. Isso com o mesmo custo que a prefeitura tinha, né? Até porque nós temos o SEBAS, que é uma isenção tributária concedida pelo Ministério da Saúde, e essa isenção barateia a nossa folha de pagamento em torno de 27%, né? Então, isso facilita muito. E é óbvio que tudo que a gente compra, tudo que a gente faz, ele passa por uma fiscalização, primeiro da Secretaria de Saúde, depois pelos órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, tudo isso é auditado em prestações de contas. Então, a grande diferença nossa mesmo é a agilidade da tomada de conduta. Então, a gente consegue resolver as coisas muito mais rápido. Às vezes, uma questão que a Secretaria levaria meses ou anos, a gente resolve em horas. Então, facilita demais. E aí a gente consegue dar essa autonomia para o gestor público fazer o que realmente importa, que é a saúde pública, né? E a saúde pública ela é uma discussão nacional, né? Muito se fala sobre o SUS ele dá conta de atender a população. E quando vocês vieram para Vilhena, quando vocês pegaram o cenário da saúde de Vilhena, o que vocês viram? Hoje a gente, 1 ano depois, a gente fez essa retrospectiva hoje de manhã até no hospital. A gente tinha vários problemas, né? Então, problemas de equipamentos que tinham sido comprados e nunca tinham sido utilizados, alguns equipamentos apodreceram no tempo, perderam a garantia. Isso é um desperdício enorme de dinheiro público, né? De equipamentos que deveriam estar atendendo a população. Estou vendo até um vídeo aí, a UTI neonatal, unidade neonatal, não é uma UTI, a unidade neonatal, ela tinha sido entregue em 2018, né? Para o hospital inaugurar. O hospital nunca inaugurou e a gente inaugurou isso no primeiro mês.
as crianças eram atendidas numa unidade insalubre, um lugar bem inadequado para o atendimento, e hoje elas contam com um conforto de atendimento, assim, uma modernidade de tecnologias e tudo mais que melhora muito o tratamento, né? E aí a gente consegue até humanizar esse tipo de coisa. A tomografia de última geração, que eu estou vendo na televisão, a tomografia, ela não era digitalizada, apesar dela ter todos os recursos, ainda eram impressos filmes, e esses filmes se perdiam, né? Não faziam exames com contraste, mesmo tendo uma bomba injetora lá no hospital, que é o que a gente usa para fazer o contraste, não tinha. A questão de informatização da unidade, prontuário tudo de papel, mesmo paciente, numa mesma internação, ele tinha 3, 4 prontuários diferentes, hoje está tudo unificado. Então, foram avanços que a gente fez logo de cara. A capacitação e ampliação de equipes, né? Antes a gente tinha o neurocirurgião, ele estava lá, contratado pela prefeitura, e não podia trabalhar porque ele não tinha equipamento. Então, hoje ele faz a cirurgia de urgência, alguém que bate a cabeça, que precisa ter uma cirurgia de crânio urgente, uma descompressão de crânio, é feita lá na hora. E isso tudo, estou falando de melhorias de processos, não é nem melhoria de infraestrutura. Se for falar de infraestrutura, a comida do hospital era feita na igreja, né? Hoje a comida do hospital, a gente reformou o refeitório e a parte da cozinha, então a comida de qualidade, uma comida bem feita, tem critérios, são 6 refeições diárias, tem a avaliação de qualidade, então não está boa, a gente muda aquele cardápio para a próxima refeição. Então, a própria nutricionista hoje, ela não fica mais só cuidando de fazer comida, e sim as nutricionistas hoje também cuidam da nutrição clínica do paciente, e isso melhorou demais o atendimento. É claro que a gente tem um trabalho constante, e saúde, ela moderniza todo dia tem novidade, e a gente tem que estar sempre atento a isso. E o fato de sermos uma organização social que tem essa flexibilidade e autonomia na gestão, a gente consegue pôr essas novidades de maneira rápida, o que o poder público não conhece. E aí, não consegue, né? E aí tem um dado importante, que dos 40 melhores hospitais públicos do Brasil, e isso é um dado da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, depois quem está assistindo aí põe no Google, 40 melhores hospitais públicos do Brasil, OPAS, O-P-A-S, 35 são geridos por organização social. Então, quase que a totalidade. Os outros 5 que não são por organização social são geridos por fundações públicas, que também não é diretamente pelo poder público. Porque realmente, saúde você precisa de agilidade, autonomia, rapidez, né? Senão a pessoa padece lá. Além disso, acho que cabe ressaltar as questões de ensino e hospital-escola, né? Antes era uma coisa meio largada ali, os estágios não eram formalizados, hoje tudo é formalizado. As faculdades que colocam um hospital de ensino, e hoje o nosso hospital regional é um hospital formador de médicos, de enfermeiras, de técnicos, ele é um hospital que forma novos profissionais, e isso tudo formalizado. O que é importante? Porque a faculdade, ela dá contrapartida para o hospital também. Então a faculdade, ela reformou o auditório, a faculdade, ela ajuda com tecnologia, ela ajuda a reformar algumas alas, então isso tudo se reverte para o benefício da população. Esse início, quando vocês chegaram aqui em Vilhena, não foi um início fácil. Eu acredito que teve ali alguma resistência também daqueles profissionais que ali estavam, que é igual a empresa quando muda a gestão, ela está num ritmo e você muda tudo, nem sempre todo mundo aceita, nem sempre todo mundo quer seguir aquele padrão. E como que foi isso para vocês? Nós estamos assim, são 37 cidades mais ou menos que hoje a gente atua, né? E o novo, ele chama muito, ele dá muito medo, né? A novidade traz medo. E ainda mais quando a gente quer tentar impor algumas regras, né? Para poder melhorar o atendimento e melhorar a forma de trabalho, isso gera certo receio. A gente está acostumado, acho que a gente teve... em pouco tempo também a gente conquistou a confiança não só dos funcionários que eles estão, como de alguns servidores que atuam conosco até hoje lá dentro e se empenham muito nisso daí, porque eles viram que melhorou muito o serviço deles, né? E eles não tiveram perda de direito de forma alguma. Eles tiveram o ganho de poder exercer a profissão dele com segurança e qualidade. E aí os próprios órgãos de controle, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, eu tive a oportunidade ímpar
uma oportunidade única de ir ao Tribunal de Contas, apresentar o que foi feito aqui e assim, eu vi que eles ficaram surpresos com a atuação, então isso tudo fortalece e mostra que estamos no caminho certo, né? Mesmo porque a nossa entidade, a Santa Casa Chavantes, ela tem 100 anos, então ela já tem um histórico desse tipo de iniciativa, e lá em São Paulo é muito comum isso, né? E no Espírito Santo, no Paraná, lugares que a gente atua, isso é um modelo já muito bem consolidado, mas aqui a gente teve que fazer esse período de mostrar para a população, né, de mostrar esse conhecimento e essa alternativa de gestão. E eu acho que foi positivo, eu acho que Vilhena hoje elevou o nível da saúde. Lógico que a saúde, como eu falei agora há pouco, ela sempre evolui, né? Então a gente tem que estar sempre juntos. Mas hoje Vilhena, comparado com os outros municípios de Rondônia, ela está um nível superior na questão de saúde e isso é a população de Vilhena, a pessoa que mora aqui tem que ter esse orgulho de falar isso, né? Eu vou fazer uma pergunta para você agora, que a gente já recebeu aqui políticos, a gente já recebeu autoridades, e eu sempre gosto de frisar ela, e eu vou perguntar para você, porque você é do setor, você está lá dentro, você conhece o que é mais ágil, o que é mais dificultoso, e a gente tem essa divisão de saúde, metade estado, metade município. Até em que ponto isso atrapalha o desenvolvimento da saúde aqui no nosso município? Isso faz parte do SUS, né, da questão de hierarquização da responsabilidade dos atendimentos de saúde. E eu acho que Vilhena, a gente esbarra muito nessa discussão quando a gente chega num seguinte nível de discussão. Aqui vai ter cateterismo cardíaco. Aí a gente esbarra porque o hospital ele é municipal. Ele recebe um recurso do Estado, mas é um recurso pequeno de convênios que o Estado aporta aqui, mas ele é basicamente mantido pelo próprio município. E um cateterismo cardíaco, uma cirurgia de coluna, uma cirurgia de quadril, não são de responsabilidade do município, né? Responsabilidade que eu digo de o município ter que ofertar isso. São responsabilidades estaduais. Porém, como o hospital aqui ele tem uma característica regional, ele se tornou muito grande, essa discussão sempre aparece. E eu percebo, né, eu não participo diretamente nisso, mas como a gente assumiu a gestão, hoje o secretário de saúde do município, Wagner, ele tem a possibilidade de ir lá, e ele estava lá essa semana em Porto Velho, discutir melhor a respeito disso com o Estado, já que o Estado tem essa premissa de ajudar na alta complexidade, de oferecer. Então hoje, com a nossa operação aqui dentro do hospital, a gente pode ter esse tipo de discussão. E aí isso vai trazer progresso, né? Lembrando que eu acho que a gente chegou depois de uma pandemia, né? Então provavelmente o Estado aqui de Rondônia ficou muito tempo tentando resolver, não deixar pessoas morrerem, né? Na questão do Covid. E agora eu já vejo que os municípios estão discutindo isso, aonde que o Estado vai atuar para fazer essa frente de alta complexidade. O município já faz sua parte, que é a baixa e média complexidade. Hoje, até cirurgias de joelho, que seriam de alta complexidade, a gente está ofertando. Lógico que através de mutirões, mas Vilhena está fazendo. Cirurgias de endoscopia, cirurgias de vesícula, hérnia, isso tudo a gente praticamente zerou. A fila que tinha de 3, 4 anos para trás, né? E aí tem as filas que são geradas todo mês e a gente está tendo capacidade de atender isso. E eu achei legal que a discussão em Vilhena, quando a gente chegou, era que não tinha atendimento médico, a pessoa não conseguia ser atendida. Hoje a discussão já elevou de nível. A discussão é o que a gente vai fazer de mais, né? Como a gente consegue ampliar esse serviço. Como a gente consegue ampliar. E isso vai trazer, o próprio secretário de Estado, você percebe que ele tem uma boa vontade e um interesse grande de investir nisso. E ele vendo, e os deputados, essa semana a gente recebeu alguns deputados aqui em Vilhena, eles começam a investir no hospital, né? Então, senador mandando dinheiro, deputado, e isso vai possibilitar que a gente amplie. Lógico que sempre com uma discussão que eu digo é uma discussão produtiva entre o secretário de Estado e o secretário municipal. E nós temos, aí eu vou entrar nesse assunto também, porque por ser regional, a gente tem o Conisul também que usufrui ali do hospital regional, né, usufrui dos atendimentos. E como é um contrato para o município de Vilhena, como que fica essa relação com o Conisul do Estado?
A gente como hospital e UPA, a gente não pode negar atendimento a ninguém que chega lá, né? Então, não pode ter, dentro do que a gente pode atender, do que a gente atende, a gente nunca pode negar o primeiro atendimento. Então, essa discussão aí, hoje a gente tem a clareza de onde vem cada paciente. Antes ficava meio confuso. Hoje a gente consegue passar para a Secretaria de Saúde o tanto de pacientes de Vilhena que não são, né? E o tanto que a gente atendeu de fora. E aí isso vai criar a possibilidade para o prefeito pôr isso daí em discussão, né? Ele chamar os outros municípios e falar, bom, vamos contribuir com a gente também, porque eu atendo o seu paciente e você tem que financeiramente me resguardar disso. Mas é uma discussão que eu prefiro deixar para a Secretaria de Saúde. É os próximos, né? Mais para frente, para os próximos anos. A nossa função é cumprir o nosso contrato, né? Que é cumprir com primor, capacitar a equipe, trazer humanização, essa é a nossa obrigação. Nós tínhamos um tomógrafo ali que era uma luta para colocar esse tomógrafo para funcionar. E até o meu amigo Paulo está acompanhando aqui. Foram inúmeras vezes que nós trouxemos essa discussão aqui no programa, porque ou era uma peça, ou não tinha um servidor, ou era o computador que não funcionava, não sabia que computador que era esse, porque só aquele computador daria certo para colocar aquele tomógrafo para funcionar e não achava esse computador. Hoje, como que está o tomógrafo? Hoje ele funciona 100%, inclusive faz exames com contraste, que não fazia antes, e a fila ambulatorial do município a gente zerou, então hoje não tem ninguém, lógico que é que eu nem falei, hoje já criou uma fila nova, mas a fila que tinha passado a gente conseguiu zerar essa fila de tomografias. E o tomógrafo de Vilhena, que é muito bom, de última geração, ele digitalizou, ele faz todo que é tipo de exame, é um outro tomógrafo. E essa é a diferença da iniciativa privada como nós, né? A gente pega, deu problema no computador, ou eu alugo, ou eu compro, mas eu consigo resolver rápido. O secretário ele vai ter que identificar a peça, o modelo, vai ter que licitar, daí pode ser que a licitação não venha ninguém, né? Ou venha uma empresa que não entrega, coisa que a gente não. A gente tem essa flexibilidade e agilidade de resolver. E quando entra dentro da licitação, você pode jogar aí tranquilamente 4 meses, né, para chegar essa peça. Tranquilamente para esperar essa peça. Isso quando vem certa, né? Muitas vezes vem errado. Então, é muito burocrático, né? O poder público, infelizmente, até por questões fiscalizatórias, ele não consegue andar tão rápido. Eu estava lendo ontem que o Brasil, entre 200 países do mundo, está em posição de 137 de eficiência na contratação pública. Então, assim, tem 137 países melhores que o Brasil para contratar público, né? Então, você vê que é um problema generalizado aqui do nosso país. E falando agora em gestão de saúde, vocês vieram aqui para o município de Vilhena, né? E tem assim uma ideia de expandir essa atuação para dentro do estado de Rondônia, para outros municípios? Eu tenho recebido muitos prefeitos, muitos secretários, muitos deputados, eles vêm querer conhecer o modelo, eles gostam e eles colocam isso como uma alternativa para outros municípios, né? O estado aqui de Rondônia é um estado relativamente jovem no Brasil, né? É um estado que tem muito para crescer, prosperar, e a gente quer sim fazer parte disso. A gente tem interesse, e aí eu deixo aberto, claramente a gente tem interesse de investir e criar bases e raízes aqui no estado. Igual a Fundação Pio XII fez, né? Eles criaram bastante unidades aqui, a gente tem esse interesse também. É claro que depende não só da nossa vontade, mas de todo um contexto, da gente ganhar licitações, da gente participar, de terem leis para licitação, mas a gente tem interesse sim. É um estado que a gente tem muito carinho e a gente fica muito orgulhoso de chegar hoje aqui no hospital regional que nem a gente foi, hoje de manhã, e ver as melhorias que tiveram ao longo desse ano. E assim, muita coisa teve que mexer, né, nisso? Muita coisa, mas o que me surpreende é como a equipe aqui se uniu, né? E a comunicação melhorou muito internamente, todos eles têm um objetivo comum, sabe? A lealdade de um com o outro, e isso me chamou muita atenção. Não é comum da gente ver, sabe? Todo mundo muito animado, muito empenhado para fazer, e aí eu falo de médicos, enfermeiros, nutricionistas, biomédicos, equipe assistencial, equipe de limpeza, todo mundo hoje tem orgulho do que faz, né? Você vê que eles têm empenho e orgulho. E isso vai fazer com que a gente eleve o patamar do hospital, né? E aí, não só desse hospital, mas como do estado todo. Porque daí a cidade do lado aqui vai olhar e falar, eu quero ter um hospital parecido, então eu vou trabalhar, que não seja com a Santa Casa de Chavantes, mas eu vou trabalhar para que ter um hospital parecido, né?
É importante quando você diz isso, porque assim, OS tem várias aí espalhadas pelo país, inclusive tem estados que tem 2, 3, 4, 5, 10, mas vocês têm um diferencial que é o credenciamento, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. As OS, hoje tem 200 OS no Brasil, né? Dessas 200 OS, nós temos mais ou menos aí, entre Santas Casas, são mais ou menos 100 Santas Casas, né? No Brasil todo, são 6.500 hospitais, entre públicos e privados. Desses 6.500 hospitais, só 14 Santas Casas, 14 de 6.500 hospitais, 14 Santas Casas têm acreditação hospitalar. O que é isso? É uma entidade não governamental, que ela vem no seu hospital, ela olha tudo que você tem de processos, de tecnologia, de contratos, a forma que você trabalha, ela fica lá fazendo uma auditoria e ela te acredita. Ela tem vários níveis de acreditação, né? E ela fala assim, não, esse hospital ele tem qualidade e segurança do paciente. E a Santa Casa de Chavantes é a 14ª Santa Casa do Brasil que tem essa acreditação, que é um credenciamento, e a 5ª do estado de São Paulo. São 412 Santas Casas no estado de São Paulo e nós somos o 5º hospital, entidade acreditada pela ONA. Depois o pessoal põe no Google aí, acreditação hospitalar ONA. É a maior acreditadora hospitalar do Brasil, uma das maiores do mundo. E também a gente vai trazer isso para o Hospital Regional de Vilhena. Aqui em Rondônia só tem duas entidades que têm acreditação hospitalar da ONA. As duas são em Porto Velho, que é uma clínica de olhos, eu não me lembro o nome, e um laboratório que também é ambulatório, eles têm acreditação hospitalar da ONA. E nós vamos ser o primeiro hospital do estado de Rondônia, aqui em Vilhena, a ter acreditação hospitalar. E dentro da região norte, né, aqui, só tem mais um em Amazonas, lá em Manaus, e tem alguns lá no Pará. Então vamos ser um dos primeiros aqui, hospitais públicos de toda a região norte, a ter acreditação hospitalar. O que significa isso? A gente vai aumentar a qualidade do serviço, aumentar a segurança do paciente. E eu não sei se você tem esse dado, mas hoje no Brasil, a principal causa de mortalidade é doença cardiovascular, é coração. A segunda maior causa de mortalidade no Brasil é trauma, acidente, violência, né, assalto, latrocínio, bater o carro também. E a terceira maior causa de morte no Brasil, sabe qual é? Não. Hospital. Então, hospital é a terceira maior causa de morte no Brasil. Então, cientes disso, como a gente tem ciência disso, a gente quer tornar os hospitais que a gente atua hospitais mais seguros para o paciente, para mudar esse paradigma. E o Hospital Regional de Vilhena começou hoje, a gente deu início, hoje de manhã, antes de vir ao programa, a gente deu início a esse processo de acreditação e ao longo do próximo ano, desse primeiro ano agora, a gente vai passar por várias melhorias no hospital, implantar um monte de metodologias com apoio de consultores, porque não é uma coisa que a gente faz sozinho, para aumentar a segurança hospitalar. E aí a gente fica muito feliz, porque vai formar novos médicos, novos profissionais, também já com essa visão de qualidade e segurança. Então é um investimento agora que vai ser de baixo, médio e longo prazo, né? E a Santa Casa de Chavantes vai fazer esse investimento para o Hospital Regional de Vilhena com recursos próprios nossos. Olha aí que bacana. Continuando falando desse assunto, que é interessante, acredito que durante a pandemia a gente viu a fragilidade de muitos hospitais dentro do estado de Rondônia, a fragilidade do hospital regional, e vocês vieram justamente nesse período que a gente precisava de uma atenção mais diferenciada, de mais profissionais capacitados. Para você, a Covid ela não tratava junto, não era na mesma ala, então não tinha ali um suporte do hospital regional para ter esse atendimento diferenciado. Vocês ficaram por 6 meses, agora foi renovado por 6 meses. E como que funciona essa licitação? Vocês podem ficar por quanto tempo? Vocês podem continuar durante várias gestões? Como que é isso? A gente tem um contrato renovável a cada 6 meses, né? E esse contrato pode ser renovado até 5 anos. Por que a cada 6 meses? Porque a cada 6 meses a Secretaria de Saúde e a gente vai sentar e falar, tem que repactuar aqui, a gente atingiu determinada meta ali, a gente não cumpriu tal meta aqui, né? E aí a gente faz essas repactuações. E aí até 5 anos a gente consegue renovar. Depois de 5 anos aí tem que fazer uma licitação nova. Mas a gente tem, acho que, 5 anos aí para trabalhar com uma tranquilidade,
sendo que a cada 6 meses se renova. Mas a renovação é automática, se não tiver divergência entre a gente e a secretaria, é automática. E isso independe do prefeito, né? Não é obrigatoriamente se mudar o prefeito, isso também continua o contrato mantido, só se um outro prefeito entrar e achar algum motivo para rescindir. Mas, diante do que a equipe tem feito lá, eu acho difícil isso acontecer. E isso traz segurança, né, para quem está contratado. Hoje, querendo ou não, são 500 famílias contratadas lá dentro do hospital, mais 200 famílias na UPA. Então, a gente tem quase 1.000 funcionários aí, que são mais 4.000 pessoas, se conta a família, que são alimentadas por esse tipo de contrato. E voltando à questão da pandemia, hoje Vilhena tem uma usina de oxigênio que funciona. Então, assim, tendo uma pandemia nova, não vai ter aqueles escândalos de falta de oxigênio, como a gente viu em Manaus e várias cidades do Brasil, né? E como que está a expectativa agora para 2024? Você já tem algumas projeções aí, alguma coisa programada? A gente tem feito um trabalho grande de buscar recursos junto com os deputados e senadores, e isso para a gente criar os mutirões para tentar tirar pessoas das filas, né? Por exemplo, um problema sério é a urologia. Então a gente tem uma equipe de urologia que atende no hospital, mas a gente não tem os equipamentos de urologia necessários para poder tirar um cálculo renal, que é uma coisa que sofre muito. Quem tem sabe, dói demais, é uma das piores dores que a pessoa pode ter. E aí, para os próximos meses, vai chegar esse equipamento, graças a Deus, com o investimento aí de deputados e senadores que passaram recurso para a secretaria, a gente vai conseguir operar essas pessoas aí e tirar elas dessa fila, né? E assim, a gente manter um quadro constante para evitar gerar filas, né? Mais importante do que você acabar com as filas é evitar que elas continuem, né? Então, a gente ter esse trabalho constante de operar as pessoas, de fazer essa busca ativa. Hoje a gente tem uma regulação municipal que funciona. É claro que tem um ou outro paciente que escapa e ele às vezes fica lá esquecido na fila, vamos dizer assim, mas ele procura lá e a gente dá a solução para isso, né? Então o importante é agir rápido. O paciente procurou, tá com problema, é responsabilidade nossa, vamos atender logo esse paciente para tirar ele da fila. Olha aí que bacana. Os atendimentos hoje no nosso município de ortopedia, porque aqui tem um alto índice de acidentes, né? E é uma demanda muito grande aqui do município. Como que está isso hoje? Hoje a gente antes a gente mandava todos os pacientes de ortopedia para Cacoal. Agora a gente virou a contra-referência. Então, na verdade, Cacoal está mandando para a gente, o fluxo mudou. Então, hoje, é o que eu falo, dentro das limitações que o município pode oferecer, né? O município hoje não oferece cirurgia de quadril, por exemplo. Então, isso é uma atribuição do Estado. Mas as cirurgias que o município tem a obrigação e a vocação para realizar em ortopedia, a gente tem realizado todas. Trauma, paciente que se acidenta, né? Os casos mais complexos, a gente continua tendo que transferir. Mas os casos de baixa e média complexidade, resolve tudo por aqui. Então, a equipe opera. Tem dia que a equipe operou 30 pacientes num dia. Então, é muita gente, né? Querendo ou não, para uma cidade de 100 mil habitantes, é muita gente. Então, a gente tem focado muito nisso. E o pessoal da ortopedia se empenhou bastante. Foi até até bom elogiar eles, porque era uma dificuldade que a cidade tinha e hoje a equipe se compromete bastante a operar. Olha aí que bacana. Quero agradecer a sua participação, sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. E eu queria que você reforçasse o que você gostaria de dizer para a população referente à saúde e sobre o trabalho de vocês aqui. Agradeço aí a oportunidade de a gente poder esclarecer, né, aqui como que está andando o nosso trabalho. E eu queria falar para a população que elas exaltem o hospital e a UPA, né? São poucas cidades do Brasil que têm a possibilidade de ter esse tipo de serviço dentro do município. Então, que a população colabore, que enalteça o trabalho. São muitos servidores que vão lá todo dia para atender, que a população valorize muito isso, porque é importante para o servidor que está lá dentro se sentir valorizado também. E aí eles podem ter a certeza e a absoluta convicção de que todo o recurso público que vem para a gente, ele vai ser muito bem aplicado para a gente melhorar cada vez mais a saúde aqui do município e tornar ela referência não só para aqui para Rondônia, porque hoje já é uma referência para Rondônia, mas para toda a região norte aqui do Brasil.